Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Arthur Botelho, estamos começando o nosso primeiro Med Ensina Podcast. Estou aqui hoje com o Romário Dantas. Esse podcast que tem o intuito de falar um pouco sobre a medicina em geral, desmistificar um pouco essa área da medicina com relação aos estudantes também, novos que estão chegando aí, e também os profissionais, né, da área que já estão há mais tempo. Temos parceria com o canal do Estudante, que vai ser uma plataforma que você pode encontrar lá muito conteúdo relacionado à medicina, tanto para você que já cursa medicina, quanto para você que quer vir cursar medicina aqui no Paraguai. Nos acompanhe nas nossas redes sociais que você vai pegar muito conteúdo. Como convidado hoje teremos aqui Gustavo Borges, aluno de medicina que está concluindo agora o seu primeiro ano de medicina aqui no Paraguai. Agradecemos muito a sua presença, Gustavo. Seja muito bem-vindo. Agradeço de ter chamado para participar. Muito bom estar aqui. A gente quer conversar um pouquinho com você A ideia principal foi chamar você aqui, né? Para a gente ter um pouco da noção de como essa ideia de você ter decidido fazer medicina, o que te levou a fazer medicina aqui. Porque é uma coisa que todo mundo que está em casa não tem muito essa noção de como a partir de que momento eu decidi que seria ideal medicina na minha vida. A chegada de cada um para a medicina no Paraguai é diferente. Todo mundo tem o seu caminho para chegar aqui e cada um tem a sua história. Sim, a minha foi um pouco complicada. Ela se arrasta desde 2012, que foi quando eu terminei o ensino médio, e decidi cursar medicina. Tentei no Brasil algum tempo, passava em particular, ficava nesse de espera de pública, e decidi ir para a Argentina a primeira vez, foi em 2013. Não, 2013 não. Você foi fazer medicina? Foi, sim. Eu fui, só que nesse processo de decidir ir para a Argentina e realmente arrumar as coisas e ir, eu fiz um curso de biomedicina no Brasil. De 2013 a 2016 foi quando eu concluí. E quando eu concluí biomedicina, eu já achei que era hora de arrumar minhas coisas e ir para a Argentina. Você decidiu não ficar mais tentando no Brasil. Já decidiu já vir direto pro Paraguai, no caso. Não, para a Argentina, né? Isso. Porque não é que eu perdi muito tempo no Brasil. Tipo, eu tive muita experiência aí no meu curso de biomedicina, mas conversando com algumas pessoas que já tinham ido para fora do Brasil para fazer medicina, eu vi que não era uma má ideia. Isso foi em que ano? 2016. Final de 2016 eu decidi ir, e no meio de 2017 estava com tudo pronto, documentação, e já estava embarcando e indo para lá. Porque se a gente acha que tem pouco conhecimento de como vir para cá hoje, imagine 2016. Sim, foi bem complicado, encontrar pessoas que já estavam lá e que tinham informações para me dar. Foi muito difícil essa preparação que eu tive que fazer para ir, porque não tinha muita informação. E nesse momento você começa a procurar todos os amigos possíveis que estudou com você no ensino médio? Sim, procurei todo mundo, mas nenhum dos meus amigos, tinham essa ideia e tinham feito isso. Então, eu fiquei meio que perdido. Minha solução foi, Facebook na época. Pra procurar alguém e ver se encontrava alguém confiável lá para me ajudar para poder ir. E em relação à família, que tem esse preconceito com cursar medicina fora do Brasil? Sim, o meu pai ele sempre me apoia em tudo que eu quero fazer, mas ele conversou bastante comigo primeiro para ver se eu realmente queria fazer isso, se eu fosse, como é que eu ia fazer para voltar para o Brasil depois que eu terminasse a faculdade. Preocupação, né? Preocupação. Minha mãe, ela é preocupada, mas ela não demonstra. Então, ela falou, se você realmente quiser fazer isso, você vai, eu vou te dar apoio. Meu pai ficou bem preocupado. Que é uma mudança... Você é de qual estado? Goiás. De Goiás. Aí não é tão longe quanto alguns estudantes, mas é totalmente longe da família e você vai mudar tudo, né? Porque questão de idioma, questão de cultura, os pais pensam muito nisso e não sabem se o filho vai saber lidar com isso. Sim, e naquela época eu tinha a ideia de que eu sabia falar espanhol, porque eu ouvia algumas músicas. Assistia Rebelde? Exatamente. E aí eu ficava, não, espanhol tranquilo, eu ouço música, eu consigo entender, de boa. Mas quando a gente chega, realmente tem que... É totalmente diferente. Foi em qual cidade da Argentina que você foi? Buenos Aires. Buenos Aires. Nossa, logo uma grandona. Sim. E também tem a relação que... Tem Cidade Leste, que é na fronteira com o Brasil. Aí a questão de idioma é muito mais fácil.
Eles entendem um pouco do portunhol, Eles eu acho. entendem um pouco do português. Aí você vai para uma cidade que é muito para dentro do país, você vai para Assunção, vai para Buenos Aires, ou se você tem que saber. saber. Saber hablar. Sim. Por mais que eles tentem ajudar a gente lá, eles não têm muito contato. Então, você realmente tem que saber. E aí, nesse trajeto de vida, eu fiquei 3 anos lá, em Buenos Aires, sem ver minha família. Porque nas férias eu não ia. 3 anos sem ver a 3 família. anos sem passar Natal, aniversário de ninguém. Tipo, eu ligava. É porque aqui na fronteira tem muita mais facilidade de questão de voo, de questão de ônibus, tudo. Para lá você tem que planejar 1000 vezes mais. Sim. E a distância de família de avião mesmo é impossível, cara. Preço de avião para viajar, a família você tem que comprar no começo do ano para ir no final do ano. E olha lá, é uma viagem internacional, né? E tem vários estudantes que a gente mesmo conhece que passou toda a formação sem ver a família. Sim. O que complica um pouco mais aí é o trajeto de Depende de curso. muito da condição de cada um, porque não sai barato se você mora muito longe. Sim. Com relação a que você falou que decidiu vir para cá. Aí você veio sozinho. Foi. E aí, tipo, na pandemia eu fiquei no Brasil, os 2 anos de pandemia. E quando eu decidi voltar a estudar, eu fiquei, bom, já que eu tenho que começar de novo, vou pro Paraguai, que é mais próximo da minha família. Sim. Tem ônibus daqui pra minha cidade, tipo, é bem mais tranquilo em relação a isso. E aí, uma amiga minha que morava comigo na Argentina também tinha decidido vir pra cá sem a gente conversar. Um dia eu liguei pra ela e falei, tô indo pro Paraguai estudar. Ela falou, eu também tô indo. E aí a gente decidiu vir morar junto de novo, porque a gente já morava junto tinha um tempo. E aí ela organizou as coisas pra gente, ela procurou o apartamento, procurou a faculdade. E aí a gente só entrou no ônibus e veio com as coisas. E é complicado, por exemplo, quando você vem pra cá cegas, assim, sem ninguém, é muito difícil. Sim. Porque você não tem pra onde morar. Você chega ali, onde você vai morar? Onde você acha um lugar pra alugar ali no Paraguai? Por exemplo, você chega lá no Paraguai, você sabe que tem o centro, Sim. que tem como fazer compras e tudo, mas aonde você acha um lugar pra alugar casa, por exemplo, Porque no a Paraguai? maioria tem como referência no Paraguai o centro ali. Exatamente. Só conhece o centro, a parte de vendas ali, mas a parte mais para dentro do Paraguai, Sim, pouca gente conhece. Sim, e essa relação de encontrar pessoas para te indicar lugar de morar é um pouco complicado, porque cada um vai ter uma opinião. Sim. Sim. Então, por exemplo, eu não moro próximo do centro. Eu moro a 5 quilômetros do centro. Então, as coisas lá são mais paradas em relação às coisas que são aqui no centro. E a sua universidade fica no centro, no Fica caso, no né? centro, exatamente. E aí, todo dia é um trajeto que eu tenho que passar para poder vir estudar. Mas, em compensação, você não optou morar por Foz também por conta disso, né? Porque a trajetória de passar a ponte e tudo mais é muito mais complicado. Você já teve a ideia já de morar em CDE já. Sim, eu pensei em morar em Foz, mas quando eu descobri que a vida na ponte é um pouco imprevisível, que pode estar super tranquilo em um dia e no outro dia ficar 2 horas na fila, e aí foi aonde eu decidi, não, vou morar em CDE mesmo, porque vai ser mais tranquilo. Sim, e a cada semestre vai aumentando mais e mais a carga horária e Sim. complicando mais ainda você ficar dependente de algo que você não é capaz de controlar, né? No caso, a ponte. E com relação a, por exemplo, uma coisa que eu sempre escutei era para escolher a faculdade. Uma coisa que é difícil para você escolher a faculdade aqui no Paraguai. Você levou em critério o que para poder escolher uma faculdade aqui? A primeira coisa que eu procurei foi a infraestrutura da faculdade, o que ela proporcionava pra gente em relação a carga horária, mais compatível com o do Brasil, o material de apoio que ela dava pra gente, em questão de aulas práticas, de sala mesmo, assim. E a que eu decidi é muito boa, porque a gente tem ar-condicionado na sala, a gente tem projetor, a gente tem sistema de som. Então, tipo, pra mim foi a melhor que eu consegui achar quando eu procurei. Ar-condicionado é crucial aqui, né? Crucial. Aqui é Tem muito época do quente, ano cara. que... Tanto no calor quanto no frio, porque tem aquecedor pra conseguir estudar. Em relação ao idioma na faculdade, o que você achou? Aqui em relação... Pra mim foi mais tranquilo, porque eu já sabia. Tipo, eu já tinha dominância. É o seu castelhano do Rebeldes, né? Sim. E aí eu já tinha... Aí, realmente, dessa vez que eu vim, tipo, pensei, não, agora realmente o castelhano vai ser mais fácil pra mim, porque eu já tenho realmente experiência. Só que aí eu cheguei aqui e dei de cara com Guarani, mas... Guarani, o temido Guarani. Sim. Mas em relação ao idioma na faculdade foi tranquilo, porque os próprios professores, eles conseguem se comunicar em português com a gente, Sim. o que facilita um pouco para quem está começando, vindo para cá sem nenhuma vivência do idioma.
Mas eu sempre tentei falar em castelhano com Sim, ele já para porque praticar mesmo. Temos que aproveitar a oportunidade de estar em outro país para também absorver também a questão do idioma. É muito errado você cursar uma faculdade em outro país e não querer aprender o idioma deles. Sim, eu conheço bastante pessoas que, tipo, estão É. lá pra frente e não conseguem falar o básico porque sempre ficou se escorando e disse, não, o meu professor ele consegue entender português, então eu vou falar Só português. fala português na E faculdade. a maioria das faculdades que são voltadas para brasileiros, no início ela tende a facilitar no idioma. Mas com o passar dos semestres, a tendência é ela firmar com isso. Tanto na escrita, tanto em tudo. E quando, por exemplo, quando você decidiu vir pra cá e decidir onde morar, Cidade do Leste ou Foz, igual você falou, que um critério foi a ponte, mas e com relação a gasto? Você acha que gasta mais morando lá ou morando aqui em Foz? O motivo de eu morar um pouco mais distante do centro é por causa do gasto. Ah. Porque é mais tranquilo, mais barato morar lá. Tipo, o que eu pago de aluguel lá para 2 pessoas é o que eu pagaria no centro, tipo, para uma pessoa. Mesmo com o transporte. Mesmo com É, transporte. que ó. é igual em qualquer cidade que concentra estudantes, né? Quanto mais perto das universidades, mais caro vai ficar o aluguel. Sim. Aí você tem que pesar a questão de transporte, questão de... Sim, aí é tudo na ponta do lápis. Tipo, a gente conseguiu achar apartamento com tudo incluso, exceto energia. E a gente pôs Incluso transporte, com mobília e tudo. com mobília e tudo. Cozinha, tipo, Sortudo tudo. também, É né? sortudo. Às vezes é sorte também. Às vezes né? é sorte, sim. E aí a gente paga um valor razoável lá, tipo, o que a gente paga lá, Mas a é gente não consegue. por imobiliária? Desculpa. Vocês Sim, descobriram a gente- por imobiliário. Sim. A gente arrumou uma imobiliária e aí eles deram as opções do apartamento pra gente e a gente, quando a gente viu esse, que ele era relativamente próximo a meios de transporte, que era mobiliado, porque eu não gosto muito de mudar. Tipo, fazer mudança pra mim é horrível. Quem que gosta? E aí, quando eu vi que já tinha mobília, que eu tinha que só pegar minhas roupas, colocar na mala e ir, aí eu falei, não, Melhor é isso coisa, que eu né? quero. Melhor Tá coisa. ótimo, assim. A convivência também, aqui você falou que em dupla, ainda bem que você achou uma pessoa que você já conhecia e tudo. Porque tem estudante que vem pra cá pra morar junto com um cara que conheceu a mesma semana de início de aula, o cara já quer mudar junto. Aí que começam as mudanças. É um ciclo de mudança. Você vai morar com outra pessoa, porque não deu certo, vai morar com outra pessoa, que não deu certo. Aí não para mais. Aí não para mais. Às vezes o problema é a gente não tá vendo. E às vezes o problema é a gente, justamente. Sim. Justamente. Não, mas eu tive sorte de encontrar essa amiga minha. E a gente se conhece e mora junto já tem 6 anos. Mas ela veio fazer medicina, não? Veio fazer medicina também. Junto com, na mesma sala. Ela tá um semestre à frente porque ela começou um semestre antes de mim. Agora que tá todo mundo junto, pelo menos é mais fácil, né? Porque é na mesma faculdade, inclusive. Mesma faculdade, sim. Ah, então é mais simples pra vocês dois ficarem juntos, né? Sim, a gente compartilha material. Ela, como ela tá um período à frente, ela compartilha material comigo. Eu já fico de olho, quando eu tô mais tranquilo, eu fico de olho nas aulas dela pra eu ficar sabendo o que eu vou receber no próximo semestre. E seus pais, eles vêm te visitar de vez em quando? Não, é eu que Sempre vai. sempre vou. Fica muito mais fácil, né? Sim, porque eu pra ir é só uma pessoa, pra eles virem são 4. E sem falar que onde moramos, geralmente é só para morar, estudar, e não tem quarto de visita, não tem mais nada, é sobrevivência. Exatamente. Lá em casa é isso, um quarto pra cada um e uma sala pra estudar. Pronto, acabou. Mas aí vocês dividem a mercado ou cada um separado? Quando a gente chegou, a gente dividia mercado, porque a gente já tinha feito isso antes. Só que quando, no meio do ano, eu fui de férias, ela acabou ficando. Porque a gente teve pouco dia de férias, mas eu decidi ir porque eu já não tava aguentando de saudade. Fiquei 6 meses aqui, pra mim já foi o suficiente. E aí ela acabou fazendo compra sozinha, e quando eu cheguei ela já tinha coisa, aí eu fui comprar, e aí ficou cada um no seu, porque a gente nunca conseguia chegar juntos. Exatamente. Aí vocês dividem quase tudo, né? Por exemplo, pra cozinha mesmo. Não é cada um com o seu. Vocês compram por exemplo, um micro-ondas e os dois usam um Sim, micro-ondas. de todo mundo. Tipo, é um Tem pra todo mundo. questão de moradia, tem muitas opções aqui. Alugar apartamento sozinho, dividir com alguém. Aí tem as repúblicas, também, que muita gente mora, só que questão de convivência tem que olhar muito. Tem repúblicas e repúblicas. É um tiro no escuro. É morar um em tiro no república. escuro. Sim. É um tiro no escuro. Mas tem muita opção, tem muita opção. Não é tão complicado que nem o pessoal acha que é pra vir pra cá. Sim. Eu mesmo morei em República, eu não gostei nada, cara. Impossível morar com esse monte de gente. É tudo uma coisa diferente. Cada um vem de um lugar. São muitas culturas diferentes, muitos costumes de casa diferentes. E daí tem os mimadinhos também que não é lindo. Sempre tem. Sim. Eu já cheguei a morar em uma casa com 10 pessoas.
tipo, uma casa de 4 quartos. Uma galera. 10 Uma pessoas galera. em 4 quartos. Aí dormia junto, em cima do outro. Assim. Sim, tinha quarto com 3 camas. Tipo assim, os quartos eram bem grandes, mas, tipo, eu não volto a fazer isso mais na minha vida. Tipo assim, não, quero não fazer mais. Se eu puder escolher. Mas questão não. para estudar e tudo mais é complicado. Imagina tanto de gente para poder conciliar, para ter um silêncio dentro de casa, para poder organizar para a galera estudar. Sim, porque cada pessoa tem um ritmo de estudo, né? Então, às vezes eu conheço gente que gosta de estudar tipo de madrugada. Eu não Sim. consigo, porque o Sou que eu mais noturno. prezo é eu não consigo. O que eu mais prezo é meu sono. Então, me bateu o sono, eu nem vou conseguir estudar se eu tô com sono. Então, bateu o sono, eu prefiro dormir, acordar cedo no outro dia e voltar a estudar. E qualidade de sono, para mim também é melhor antes de uma prova dormir bem e fazer a prova do que eu matar aquela noite de sono e chegar na prova sem saber nem meu nome direito. Não, Eu mas fico, aí eu você fico tá dislexo, falando- eu fico dislexo. Aí você tá falando de dormir pré-prova, estudar tudo pré-prova. Mas, por exemplo, Não, se mas for pra sempre, pré-prova... sempre tem aquela revisãozinha pré-prova Tem, que é claro. a mais importante de todas. A gente estuda durante o semestre, É, claro, mas claro. a revisãozinha pré-prova é a mais importante, né? Final do semestre, último dia de aula... É, importantíssimo. E com relação à alimentação, porque eu já escutei uns amigos meus que vieram pra cá também, que eles falam com relação à alimentação que eles nem fazem compra lá no Paraguai. Eu fiz compra no Paraguai 2 vezes em um ano. Já respondeu, né? Quase não tem. Né? Mas pela questão de... Os mercados que eu encontrei até hoje aqui, variedade de fruta e verdura não é muito bom. Tipo assim, a carne é boa, as outras coisas, tipo assim, fica quase igual ao Brasil. Mas o que me pega é, tipo, fruta e verdura, que eu quase não encontro É porque variedade. nos mercados principais é mais complicado achar bem fresco, mas tem As feiras de as rua. feiras, só que pra gente que utiliza mais cartão de crédito lá no Paraguai, aí não tem como passar nesses locais, aí tipo tem que cambiar dinheiro sempre e tal. Pra mim também eu tenho dificuldade nisso, eu prefiro fazer no Brasil. Sim, e no meu caso eu não tenho um carro, então pra ir nessas feiras fica um pouco mais complicado. Sim. E aí eu prefiro ir no Brasil, que a gente vai uma vez por mês, já aproveita, já saca o dinheiro do mês todinho, dinheiro de faculdade, já faz compra, Mas já daí como é que você decidiu. vai? Tem alguns serviços de pessoas que fazem o transporte de CDE até Foz, no mercado, espera a gente lá 1 hora e meia fazer a compra e depois leva a gente pra casa de novo. Aí eu sempre vou com a mesma pessoa. Aí já se Uma vez ao programa mês. pra sacar dinheiro, fazer tudo O direitinho. dia de ir no Brasil você não faz mais nada, você O só dia, vai o no dia de Brasil. ir no Brasil, do O dia estudante de ir no paraguaio. Brasil. Não faz mais nada. Cortar Só cabelo, ir no mercado. Cortar cabelo e ir no mercado. sacar dinheiro e voltar pra casa. E trocar o dinheiro. Pronto. Eu, pra ser mais rápido ainda, eu corto o cabelo, faço o mercado e saco o dinheiro no mesmo local. Eu vou no Brasil e lá no mesmo mercado tem tudo. Eu saco o dinheiro, corto o cabelo e faço o mercado. Mas que mercado é esse que tem salão? É um lá na República Argentina. Eu já faço tudo. Esse eu não conhecia. Eu vou começar a ir lá também, que eu já aproveito e corto o cabelo também. É, porque eu gosto de cortar o cabelo. Eu gostava de cortar o cabelo no Paraguai. Só que o meu já tem um pouco cabelo. E geralmente, se você falar uma coisinha errada com o barbeiro, já dá muito errado. Então, com esse cara, já tem 3 anos que eu corto, já é... Ele já sabe que do limite ali não pode ele passar. já tem meu limite já. Aí eu continuo, eu gosto de manter pra não dar errado. Porque geralmente dá errado quando é num dia muito especial. Do dia especial. Pré-festa, Pré-festa, pré-formatura, pré-foto de formatura, tudo isso. dá errado. Mas geralmente é quando a gente corta, não por isso que dá errado. Você não corta antes o cabelo, tipo, num dia normal. Você tipo, corta o cabelo quando... Ah, vou pra uma festa. Aí você corta. Aí tem que dar errado, vai dar errado. Aí. Eu volto pra casa parecendo um leão, velho. Barba, um cabelo gigantesco. Parecendo um leão. Eu, quando tinha um cabelo grande também, acontecia isso. Tem um da minha sala que ele vai deixar o cabelo crescer até acabar a faculdade. Lá no início do curso tinha muita gente que tinha muito cabelo, muito alguma coisa, mas o estresse do passar do tempo vai diminuindo. Sim, eu tinha um cabelo muito grande quando eu cheguei aqui. Meu plano também era cortar quando eu terminasse a faculdade. Mas Aí, ó. juntou estresse, falta de tempo, sim. calor. Aqui, E aí um domingo É o de noite, principal. sortei, E passei a a cada- máquina e... E a cada semestre as matérias vão complicando mais a nossa vida. Exatamente. Ou você estuda. E a velha peneira, né? Vai peneirando o pessoal. E com relação a custo, você acha que é muito caro viver ali no Paraguai, não? Eu acho que depende muito do estilo de vida que a pessoa quer levar. Mas, por exemplo, o meu custo de vida aqui, eu tenho que pagar, por exemplo, aluguel, a faculdade e alimentação, que são as coisas básicas
pra gente viver aqui, A né? gente viver. Eu não gasto muito além disso. Eu não sou de ir pra festa. Eu não sou de ir pra Foz pra ir, sei lá, barzinho, alguma coisa assim. Então, o meu é só o básico mesmo. E o que eu gasto aqui, tipo, é sei lá, 1/3 do que eu gastaria pra pagar mensalidade no Brasil, Sim, da faculdade que eu sim. passei lá, por exemplo. Que a cada dia tá mais Mesmo com absurdo ainda. financiamento, né? Às vezes. Mesmo com financiamento. Não compensa. A gente fica assim endividado, e daí. Essa é problema em cima de problema, né? Sim, Mas é igual você falou, quem vem morar aqui, quando pergunta em relação ao custo de vida, sempre vai ser em relação ao estilo de vida. sim. Se você for uma pessoa que sai pouco, que está focada para estudar, você consegue dividir um apartamento, você consegue não gastar com transporte, você usa transporte público da cidade, né, no caso. Sim. E você consegue gastar pouco. Agora tem gente que vem para cá e pode receber o dobro de você e não sabe viver. Sim, eu conheço pessoas aqui que recebem basicamente a quantidade de uma mensalidade da faculdade no Brasil. E quando é final do mês está sem dinheiro. Pois é. Por Tá estilo de vida. comendo miojo e tomando água. Exatamente. E ovo. Tudo vai do Água da torneira, que não comprou água lá. Tem que comprar água lá. É, lá tem que comprar água, né? Não pode esquecer dessa Tem que também. comprar Tem que comprar água no Paraguai. Não dá pra beber água da torneira lá, né? Não. A gente bebe muito. Nossa, se eu não passar o dia bebendo água, eu não sou ninguém. Eu acostumei muito a beber água aqui por causa do calor. Porque eu não bebia muita água. E o tererê? Conheceu o tererê? O tererê, eu gosto. No Brasil, eu morei um tempo no Tocantins, lá eles têm o costume de tomar, mas ali eles tomam com bebida alcoólica, então não conta muito. Eu peguei muito costume de Tererê com aqui. bebida alcoólica? Tem gente que bota suco, tem gente que bota Suco álcool. de limão, Sprite, gelo, vodka. Existe o certo. Esse tunado aí eu não conhecia, não, velho. Existe o certo, que é o tererê normal, e o errado, que é todo o resto. Só É com tudo. água. Que é todo o resto. Você vai tomar o tererê e bota suco de limão, aí não. Já perdeu o costume, já. Sim, porque a erva em si já tem gosto, então você põe só água gelada, bastante gelo pra aguentar o calor e pronto. Aí você chega pra tia no final do ano, nas férias, e fala pra ela assim, tô fazendo medicina no Paraguai. Aí ela já pergunta se você tá vendendo pendrive e se você tem uma garrafa de tererê. Isso. Mas falando nisso, em relação a gente tá falando do custo de viagem para ver os pais e tudo mais, tem essa parte do comércio do Paraguai que muitos estudantes aproveitam para abater do custo de viagem, né? Leva uma lembrancinha para uma, lembrancinha para outra e já tirou o dinheiro da viagem. Tem essa parte muito boa também de morar aqui na fronteira. Sim, tem pessoas que têm muito contato no Brasil, né? Tipo, principalmente quem mora em cidade pequena, que para comprar equipamentos é mais caro ou mais difícil, eles acabam aproveitando e comprando aqui no final de ano e levam. E aí tiram um dinheirinho aqui, um ali e acaba pagando o custo, ou a metade do custo da viagem. E se programando direitinho, comprando bem antes, Mas dá para viajar a cada semestre. Sim. Eu acho que aqui no Paraguai mesmo, eu acho que compensa comprar eletrônica e perfume só, né? Ou dá pra comprar mais? Varia muito. Quando eu cheguei aqui, que era tudo mato há muito tempo atrás. Quando você chegava pra faculdade com a foice, uma sacola de arroz. Era totalmente diferente, né? Não tinha mochila, era uma sacola com os livros, há muitos anos atrás. Era bem diferente o comércio. A cada ano muda muito. Sim. Cada ano muda muito e vai mudando as tendências de compra. E o que você achou desse primeiro semestre agora seu aí, segundo semestre já, né? Agora tá indo pro terceiro. Indo pro terceiro. O segundo foi muito difícil. Mais do que o primeiro. Mais do que o primeiro, porque no primeiro a gente teve mais tempo de estudo. Então, porque a gente começou em fevereiro e terminou em julho o semestre de ensino. Então, a gente teve mais tempo para distribuir as E o matérias. segundo semestre sempre é mais curto, né? E Sim, teve muito começou em feriado. agosto, exatamente. Sem falar da muito Copa. feriado. Sem falar da Copa do Mundo. Sim. Então, a gente começou em agosto o semestre, o segundo, e tipo, foi para dezembro. Então, foi, sei lá, 5 meses. Então, a carga horária grande do segundo. E foi um tempo muito reduzido. Mas, assim, suado, mas, tipo, deu pra aprovar. Mas, assim, abdicar de muita coisa para conseguir acompanhar. Mas no final dá certo. E desde o primeiro semestre, você já sentiu o peso da medicina já? Já chegou pegado mesmo? O primeiro, para mim, foi um pouco mais fácil. Porque você já teve contato antes, né? Sim, eu já cursei anatomia, histologia, biologia, tipo, na minha primeira faculdade, na biomedicina, e também na Argentina. Então, assim, muita coisa ali eu já tinha visto, então só tava, tipo, relembrando. Então, foi um pouco mais tranquilo para mim, tipo, um semestre bem
foi correria, porque eu chegava na faculdade 7 da manhã e saía 7 da noite. Tava pegando o ritmo dos ônibus e tudo mais. Exatamente, porque os ônibus aqui é sempre um mistério, você nunca sabe que hora que ele vai sair, como é que ele vai chegar. Não tem hora. É a hora que o cara acordar e quiser. A hora é essa. Tipo, você tá, ele tem que ficar esperando. Porque a gente depende. E aí, tipo, era complicado em questão do horário. Porque eu chegava muito cedo, saía muito tarde. E aí, então ele foi mais tranquilo em relação ao estudo, mas em horário não. O segundo foi em questão de horário, questão de estudo, porque as matérias foram bem mais aprofundadas. E foi, tipo, matar um leão por dia mesmo, o segundo, sabe? Espero que o terceiro seja mais tranquilo. O horário da sua faculdade é integral ou é um horário só? É Como integral, funciona? mas a gente tem algumas lacunas de horário. Às vezes a gente tem, tipo, 2, 3 horas entre uma aula e outra. E aí, quem é uma pessoa que gosta de otimizar tempo, aproveita as 3 horas para estudar. Sim. Quem não é, tem muito aluno que mora em Foz, que acaba aproveitando as 3 horas para ir para Foz. Ficar lá, é o caso de chegar lá, tomar um banho e voltar de novo. Porque, às vezes, 1 hora na ponte para ir, 1 hora para voltar, acabou o tempo. Mas dependendo do horário da ponte, é impossível, cara. Impossível. 1 hora pra Impossível. passar a ponte é impossível. E é um horário bom para você aproveitar um espaço que a faculdade disponibiliza, uma biblioteca, alguma coisa, para já adiantar alguma coisa, né? Sim, é onde eu estudo, a biblioteca é boa, tem todos os livros que a gente precisa e é um ambiente bem grande, climatizado. E aí, O ponto importante- principal pra o ele meu escolher a ponto faculdade foi: tem ar-condicionado? Exatamente. Beleza, vamos assinar. eu odeio calor. Pra mim, tipo, o tempo de calor é o pior. Eu prefiro muito... tipo, eu sempre reclamo do frio, mas eu reclamo mais do calor. E o clima aqui é muito extremo, né? Ou tem a parte do ano que é muito fria, que você tá querendo calor, aí tem a parte do ano que tá muito quente e você tá querendo frio. Aí você passa o ano todinho jogando um pro lado e pro outro. Pro lado. Sim, no começo, quando eu vim pra cá, até eu me acostumar com isso, eu vivia doente, porque tava muito quente, aí de repente chovia e descia a temperatura, e aí eu resfriava. Aí eu tava melhorando, aí ficava muito quente de novo. Então qualquer câmbio de clima que tem, eu fico bastante doente. Agora eu tô um pouco acostumado, mas demorei quase 1 ano. O organismo quente vai é- acostumando a tudo. E o quente aqui é muito seco, né? Sim. Exatamente. Não, é uns ventos que parece que tá soprando assim do inferno pra você, assim, o negócio. E eu sou, Quente. eu sou do Nordeste, aí todo mundo fala, né? Você não tá acostumado com calor? Eu disse, não, eu tô acostumado com calor. Só que não desse nível, o povo pensa que eu moro dentro do motor de um carro. Porque o vento é quente aqui. Lá onde eu moro, eu sou de Alagoas, tipo, é fresquinho o vento. Aqui é muito quente, quando é quente. Sim. Mas eu aguardo o ano pra viver o frio. É muito bom. Melhor época. Melhor época. Assim, eu quando tenho que acordar 5 A menos, horas pra ir da pra, manhã... a menos pra ir pra faculdade na chuva, que tem essa parte aí que a gente se arrepende da vida, né? Sim, eu já peguei chuva, tipo, de chegar na faculdade molhado da cabeça aos pés, com uma temperatura de 10 graus. Tipo, e passar o dia inteiro na faculdade, porque tinha que estudar. Tipo, horrível. Mas, tirando isso, o frio é sempre bom. Sempre bem-vindo. Cara, o que eu mais gostei que a gente tava falando naquela hora das matérias da faculdade, tem sempre umas 3, assim, que a gente mais gosta, né? Tipo, porque eu, por exemplo, quando eu comecei, já foi amor à primeira vista uma matéria só, e foi isso que me conquistou em medicina no primeiro semestre já. Qual matéria? Foi a de anatomia. Não tem. É a tradicional de todo Anatomia, estudante. tradicional. Onde ele pensa que tá fazendo medicina mesmo é quando pega a primeira anatomia. Né? É o gostinho que tem É o no gostinho. primeiro ano. Antes de chegar na faculdade, você já tem o teu livrinho da anatomia aqui. Um atlas debaixo do braço e vai lá e... Aquele que você mesmo usou na 4ª série pra saber onde era o coração. Um pouco mais. É um pouquinho mais, né? Um pouco mais. Hoje o pessoal tem facilidade, que agora todo mundo, a maioria tá com tablet, tem acesso ao livro muito fácil. Só que antes carregar aqueles atlas desse tamanho. Aí vinha mais matéria, vinha embriologia. Aí vinha matéria que o livro era gigante. Hoje em dia todo mundo tem no tablet, é muita facilidade. Bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Sim. E as suas matérias que você mais gostou, qual foi? No primeiro, anatomia eu gostava bastante. E histologia pela matéria e pela professora. Que ela, tipo, um amor de pessoa. E no segundo, um pouco complicado ter gostado de alguma coisa no segundo. Mas porque foi muito corrido, assim. Acho que não deu nem tempo, Não sabe? deu tempo de gostar. É, Não deu esse tempo é o de problema. gostar. Mas eu acho que a anatomia também. no Continua a segundo, acho que anatomia, né? continua A anatomia 1 e a anatomia Anatomia 2. dois. Exatamente. Tipo, foi melhor. E a do segundo foi por causa do professor também. Tipo, muito bom com a gente, tipo, em questão de ensino, em questão de ser humano com a gente. Tipo, então, eu gostei da matéria por causa dele. É, o meu também, no primeiro semestre também foi um pouco de influência do doutor. Sempre é, sempre é. E aí sempre foi tem por isso influência. que eu fui inventar de fazer monitoria, velho. Inventei de colocar ela fazendo monitoria, que eu queria fazer monitoria, porque aqui é aquele negócio da chompa.
A chompa é a primeira coisa que chama atenção, né? A chompa preta. Vamos A falar assim. champa de cor diferente. A chompa de cor diferente é outra coisa, né? Todo mundo usa uniforme, isso é um negócio que tem aqui bastante. No dia de prova tem que fazer com jaleco, todo mundo bonitinho. É obrigatório Obrigatório. de chompa e jaleco. Chompa é o pijama cirúrgico. pijama no caso. cirúrgico. Aí eu fiz para poder ganhar um pouco da chompa também, que era legal, claro, certeza, né? Mas né? também porque, pô, a hora que você chega lá, que você tem contato com a morgue, né? Que eles chamam, que é o necrotério, cara, é muito legal. E algumas universidades já têm esse direcionamento desde o início, para você testar a área que quer. Tem as monitorias, tem a questão das ligas também, que algumas universidades já possuem aqui. E direciona muito, e tem a questão da chompa diferente, as reuniões diferentes, os cursos que eles preparam. Aí dá para, desde o começo, você já direcionar para alguma coisa. Você já pensa em alguma área, já? Sei que vai mudar bastante. Você está no começo do curso, cada semestre você vai mudar. Sim, sempre Mas muda. sempre tem a preferência, né? Sempre tem a preferida. Sim, tipo, muda, questão de mudar. Tanto que no meu primeiro curso eu comecei odiando a matéria e eu sou pós-graduado nela hoje, que é imunologia. Porque mudou Nossa, é muito. Cara, mas eu gosto de imunologia. Eu não gostava, e aí eu pós-graduei, e aí eu fiquei tipo, tá, beleza, é melhorzinho agora que eu comecei a entender Aceitou mais. por livre espontânea pressão. Sim, mas hoje na medicina, assim, eu sempre gostei muito de trauma, na verdade, porque eu trabalhei 2 anos em um hospital e quando eu vi, sei lá, tipo, a primeira ocorrência de trauma chegando lá, eu fiquei, tipo, a adrenalina é muito, tipo, diferente, mexe muito com a gente, sabe? Então, eu tenho interesse em trauma ou cirurgia geral, que eu sempre gostei também. Então, espero não mudar. Porque Assistiu são áreas muito que eu Grey's gosto. Anatomy, aí pensou também, tem a influência de Grey's Anatomy no pessoal, né? Sim, Eu quero ser todas assim. as 350 temporadas. Isso, a novela. Grey's Anatomy, o The Good Doctor e o Dr. House. Dr. Dr. House, House. muito bom. A maioria das mulheres é Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Eu assistia muito Grey's Anatomy. A maioria dos homens é o Dr. House. Assistia muito Dr. House, gostei de medicina. Né? Sim, eu assisti os dois, então, tipo, Sim, sempre hoje. gostei muito. As preferidas. A minha área especial é cardiologia, cara. Eu amo aquilo. Não tem outra. Eu acho que eu tô tentando não mudar até o final do ano, do faculdade, mas acho que vai ser pra esse lado mesmo. Tô amando aquilo. É a liga que você tá, né, de cardio, né? Você tá em alguma liga da faculdade? Liga de hemato, eu não consegui, hematologia, eu não consegui sair muito da biomedicina mesmo na faculdade, então acabei indo pra uma coisa que eu já conhecia e que eu tinha muito interesse. Também é importante a questão das ligas por conta da carga horária que é pedida também para concluir o curso, no caso, né? Sim, as horas extras no final, sim. E sempre dá hora extracurricular, essas ligas, sempre tem bastante coisa. Produção de artigo. Produção de artigo, Que tudo mais. agrega pro currículo, né? Sim. Mas não só de essa hora liga. extra. Hora extra é legal. Tempo também, de liga porque- também agrega pro currículo, se for da diretoria também. E a experiência, cara, porque Sim. acho que o que mais agrega é você estar do lado ali de um cara que é especialista, que às vezes te coloca só pra, nem que seja pra assistir, cara. Porque é o que mais o estudante de medicina quer, né? É porque você já teve contato com a área antes, mas alguém que acabou de sair do ensino médio, veio pra cá, nunca teve contato com a área da saúde, pegar uma liga de hemato. Aí vai aquela coisa de coletar sangue, que tem aqueles... A primeira coleta de sangue é a primeira foto do Instagram. Sim. Depois do jaleco. Que Depois você do jaleco. Depois jaleco, esteto, sim. E mudar a bio, né? Você com medo de matar a pessoa, porque você tá furando com a agulha, que você não sabe pra onde vai. O medo é real. O medo é real. Nossa, a primeira vez que eu coletei, já tem 10 anos, sei lá. Eu lembro até hoje a sensação, é horrível. Você acha que realmente vai fazer tudo errado. Tudo errado. Sim. É porque você vê os outros fazendo e você fala, não, beleza, eu vou fazer. A hora que chega, A mão tá assim. tuc, 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 tuc. E você não sabe, essa aqui, aí a anatomia já foi embora. Esquece. A artéria e veia é a mesma coisa ali, da hora que você tá olhando. Você não sabe mais o que tá fazendo, só seguindo a orientação. Só seguindo a orientação. E a doutora que fez a nossa coleta de sangue lá, ela ficava em cima assim, aí ela nos primeiros 3, ela ficou... Aí no resto ela viu que a galerinha, os 3 primeiros foi bem. Aí era pros 3 primeiros ensinar pro resto. Aham. É quem disse que esse tinha paciência. Mas é muito questão de liga, é muito legal. É muito legal. Anima muito o pessoal, porque no começo você tem contato com algumas matérias, mas você não tem contato com a medicina, que você vai pegar só lá pra frente, fisiologia, semiologia. Eu gostei mais quando eu comecei a pegar semiologia. Também que a minha professora também. Aí já é era ciclo incrível. clínico? Já? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. No caso, é medicina interna que você pega mais pra frente. Você começa a ir pra clínica, começa a ir pra alguns locais. Mas semiologia é que você pega o gosto. Sim.
Quando você pega a matéria de semiologia é muito legal. Sim, meus amigos, eles, tipo, falam bastante da matéria pra mim, que você pega o gosto e ela tem uma importância muito grande. Então, Sim. É onde você tem que aprender para a sua vida, para a sua carreira já. É onde você começa a aprender para a sua carreira. E o legal, por exemplo, da minha faculdade é que às vezes esse negócio da liga aí... Da liga nem tanto, mas por exemplo da monitoria mesmo, a gente tinha até desconto na mensalidade, cara. sim. E aí as pessoas que vêm pra cá, às vezes precisa trabalhar, não sei se você precisa... Você trabalha aqui, não? Não, então, mas quase tem pessoa que vem pra cá pra trabalhar e estudar ao mesmo tempo, cara. Sim, tem filhos. Eu conheço muitas pessoas que têm filhos que trabalham, pessoas que são da área de saúde que dão um plantão em Foz. Sai do plantão, vem correndo pra Sai do plantão, vem faculdade, correndo. E não é por nada, não. Geralmente essas pessoas são Mas saem bem, né? são as que mais saem bem. Sim. Porque muita gente vem pra cá com tudo na mão e não dá valor. E não dá valor. E não dá valor. Aí é muito ver esse peso na sala de aula. Você consegue diferenciar bem. Mas o que eu vejo é que... Desculpa. Esse tipo de pessoa que tem tudo na mão e vem estudar aqui, ele acha que aqui, tô estudando tipo do Paraguai, é muito fácil. Não precisei de vestibular nem nada, é só entrar e... Exatamente. Só que chega aqui e não é nada disso, porque aqui a carga horária de É onde eu estudo, por exemplo, é maior do que muitas faculdades no Brasil. Sim. A carga horária é muito extensa. Então, assim, é uma faculdade de medicina, independente de onde esteja, em qual país esteja, é uma faculdade de medicina. Então, tipo assim, vai ser difícil. Não é porque tá no Paraguai ou tá em outro lugar que vai ser, não, só vou chegar lá, vou pagar mensalidade e vou formar médico. Não, não é Tanto assim. é que nos primeiros semestres você vê muitas turmas. Então, primeiro A, B, C, muita D, gente, muita né? gente. Aí quando eles veem realmente o peso, que realmente cai em cima a medicina, que vai lá pro terceiro, quarto semestre, aí vai selecionando a galera, vai diminuindo. Sim. Vai metade da sala, vai metade da sala, vai metade da sala. A minha mesmo, meu Deus do céu, diminuiu da metade e depois metade da metade. Sim, a minha, quando começou o meu primeiro semestre, a gente tinha 100 e alguns alunos na turma, mas porque a sala comporta, tipo, as salas Sim, são sim. salas grandes. Ah, E Tem estrutura de som e estrutura tudo de mais. som e de projetor, então, tipo assim, a sala realmente comporta 100 alunos. E aí a gente começou com 100 alunos e no segundo semestre a gente tá com 78 em chamada, então assim, já diminuiu, tipo, sei lá, 22 alunos de um semestre pro outro. Tipo, falta 11 pela frente ainda, 11 semestres. mas então. nisso aí ainda tem aquela da diminuição da sala, igual ele falou, porque começa na minha mesma começa A, B, C, D, E, F e até F. Sim, daqui a Aí pouco só agora tem começa até a o D. D. Só tem até o D, vai juntando Sim. as turmas. Eles vão Vai cortando juntando, e E vai juntando, sim. e vai juntando as vai turmas. separando. Né, Eu comecei em uma universidade e depois fui para outra, aqui no Paraguai. Aqui no Paraguai. Porque eu não gostei muito da estrutura. Mas eu lembro que tinha 120 alunos também no meu primeiro semestre. Que eu sei que estão ainda aqui no Paraguai estudando, eu acho que uns 10. Sim. E eu sei de pessoas que viajaram, que se formaram em outros cursos já, e estão trabalhando em outra área. Tipo, é muito aleatório você ver isso tudo acontecendo. Porque o pessoal realmente acha que vem pra cá e é fácil e muda tudo. De uma hora pra outra pode mudar a questão financeira que você vem. Claro. Porque tem gente que vem dependendo de muitos familiares, aí acontece algum imprevisto. Teve a pandemia também, que complicou o mercado de muitas pessoas. E muita gente deixou de cursar. Você chegou a pegar online na pandemia? Não. Não. Na pandemia eu tava só trabalhando mesmo. Tava no Brasil trabalhando. Aí eu peguei online também. O online me prejudicou muito questão de estudo. Porque eu tinha um ritmo de Aprendizado, estudo, né? questão de aprendizado. Eu tinha um ritmo de estudo muito forte. Aí veio o EAD online. E agora, para eu reaprender a estudar, foi muito complicado. Reaprender a estudar depois da pandemia foi muito complicado. E também, e com relação a você que já fez a faculdade mesmo, quanto tempo você ficou sem fazer nada, depois vir pra fazer medicina? 2 anos no Brasil, sem fazer nada, depois vim para Paraguai. Mas você trabalhou fazer na que eu área? falo é estudar, né? Sem estudar, Sem isso, estudar. exatamente. Você ficou trabalhando na área do seu curso? Sim, eu trabalhei 2 anos na área da biomedicina, na época da pandemia. Então, tipo assim, eu caí na área, tipo, numa época muito conturbada. Sim, porque, imagino. sim, eu que era responsável por fazer o exame de Covid, tipo, da minha cidade inteira. Tipo, porque só tinha um laboratório municipal. Então, era eu que fazia. Só você. Se você não acordasse no dia, ninguém fazia isso. Sim, tipo, eu fiquei 3 meses sozinho e depois contrataram uma outra pessoa. E aí a gente meio que, tipo, a gente revezava o serviço. Mas todo mundo passou pela gente no hospital. Então, foi muito conturbado. Você não pegou a correria da pandemia. Que quando fechou a ponte da amizade, que
teve tudo mais, foi bem complicado, bem complicado. Mas chegou a fechar a ponte? Chegou a fechar a ponte. Não sabia. Aí Eu lembro de fechar. A minha mãe, eu tinha morrido de medo. fechou a ponte, aí quem era do Brasil estava no Paraguai só podia passar. Aí teve gente que deixou o apartamento lá e tinha que continuar pagando aluguel e tudo mais, com todas as coisas. Teve que viajar só com a mochila. O povo já tá cogitando a ideia de passar nadando ou de barco. A ponte pra voltar pra casa. Foi Sim, complicado, foi complicado. foi complicado. Ninguém sabia o que fazer. Ninguém teve aquilo ali na vida, né? Ninguém teve uma experiência daquela. Sim, foi a primeira vez que a nossa geração passou por isso, então foi, Sim. tipo, bem complicado. Então, é igual eu tava te falando, ficar 2 anos sem estudar e depois você voltar a estudar com nada, tipo, é igual a pandemia mesmo. A pandemia fez isso. Você diminuiu o ritmo de estudo e depois voltar a estudar pra faculdade é um peso, cara. Sim. Ainda mais gente que já saiu, por exemplo, tem gente na minha sala mesmo que já casou, acho que saiu da escola, acho que acabou nem fazendo faculdade, porque família e tudo, né? Construir família. E aí depois decidiu voltar a fazer faculdade e ficou um tempão sem Mas estudar. como assim. A gente vê na sala um pessoal muito diferente, muito diferente. Você vê pessoas... Eu tenho companheiros na sala que têm, eu acho, mais de 60 anos. E eles são muito dedicados e se saem muito bem. E você vê pessoas de todas as idades e todo mundo na sua luta, com a sua história e com a sua luta. Sim, cada pessoa que tá ali, tipo, passou por uma coisa pra estar aqui. Tipo, por sim. exemplo, eu tenho 28 anos e meu grupo de amizade tem pessoas de 32, de 45 e tem que chegou aqui a fazer 18 anos recente. Então a gente, tipo, é todo mundo ali numa grande bola. Todo mundo se ajudando, né? Todo mundo se ajudando mas cada um ali tem um ritmo, sabe? Tipo, no começo a gente se ajudou bastante em questão não só de estudo, mas em questão de pessoal mesmo, porque o pessoal acaba se comparando, tipo, não, porque eu tô estudando o dia inteiro e o fulano estudou 3 horas por dia, ele consegue melhor do que eu, mas tipo, cada Esse pessoa... é um grande problema. Exatamente. A concorrência, comparando. né? A medicina tem muita concorrência. É ficar se comparando o ritmo de estudo e tudo mais, isso aí pesa muito. É que nem as redes sociais, você ficar comparando a vida de um com a de outro, você acaba ficando para baixo, sempre para baixo. Tem pessoas que eu conheço que se saem bem na prova estudando muito pouco. Tem pessoas que sei que ralam muito, mas que não se dão bem com prova. Com a questão de prova. Se eu sei que conversando com essa pessoa, ela sabe tudo sobre o assunto. Sim. Ela me dá uma aula até melhor que o professor. Não precisa nem de slide, né? Não precisa nem de slide. Mas quando chega na hora da prova, ela tem um problema com a prova. Eu tenho um pequeno problema com prova também, porque eu não consigo, por exemplo, se eu não consigo ler a questão, as respostas, marcar e seguir minha vida. Eu marco, aí eu faço a prova, aí eu volto de novo, aí eu penso melhor, aí eu troco. E muitas das vezes a que eu marquei a primeira vez estava certa, e aí eu vou mal porque eu troquei. Aí o arrependimento depois é... E eu sempre falo que eu não vou trocar. Eu também. Desde 2013, eu sempre troco as questões. Tipo, não, isso aqui eu acho que não é a A, é a B. Aí eu vou marcar. Então sempre acontece comigo. Eu faço aquele pontinho do lado, aí vou marcando. Aí depois eu começo a mudar. Aí essa aqui tem mais 2 pontinhos, que eu acho que é mais essa do que aquela. Às vezes você dá uma olhadinha só pra conferir, pra ver se é isso. Não, isso Não, aí é legal. Isso aí é legal. Não vamos entrar nesse Isso mérito. ninguém faz. Tem Ninguém câmera na faz. sala, não pode fazer isso. Então, mas eu gosto de estar falando do cara de 60 anos, tem um na minha sala também, e ele tem muita dificuldade, sim, para aprendizado. Ele trabalha, inclusive, na parte da tarde. Às vezes ele consegue, né? Tem horário que dá. No meu horário, por exemplo, eu tinha uma prática só na parte da tarde e na parte da manhã a aula inteira. E na parte da tarde ele já saía para trabalhar. E aí, esse dia que ele tinha a aula, na parte da tarde, ele trabalhava no sábado. Sim. Ele trabalhava no sábado de manhã e à tarde, porque a gente não tinha aula no sábado. Então ele compensava isso na parte da manhã e na parte da tarde no sábado para a empresa que ele trabalhava. E daqui a alguns semestres ele já vai ter aula de sábado também. Sim. Aí vai E complicando. ele chegava, ele tinha muita dificuldade, mas cada um lidando com a sua, ele gravava todas as aulas, Sim. cara. O Ele pessoal, sentava o pessoal na da minha frente. sala é assim também, o que tem mais de 60 anos. Ele tem um tabletzinho dele, ele grava toda a aula e os resumos mais completos sempre são dele. Sempre são dele, Sempre são verdade. dele. Eu, em questão de aula, eu sempre vou. Eu tento ir sempre. Mas eu não anoto nada, porque se eu anoto, eu não presto atenção. Sim, eu então, também- eu presto também sou atenção. Então, tipo assim, eu não tenho... É só eu sentado na cadeira olhando pro professor. Então, alguns alunos da minha sala acham que eu não estudo, porque eu não tenho nada, anotando nada. O professor tá falando sozinho, eu tô só olhando. É que muda muito o método de estudo de cada um. Exatamente. Não adianta você querer pegar o método de estudo de algum ou pegar o resumo de alguém.
Você pode pegar um resumo para ter uma base, para fazer o seu. Mas pra você... basear só naquele ali, não dá. Eu tenho muita dificuldade com resumo. Resumo, eu posso olhar o dos outros, pode estar exatamente igual ao meu, cara. Mas se não foi eu que escrevi, se eu não pegar pelo menos o resumo e pá, escrevendo o que eu tô lendo ali, não entra aqui, velho. Minha cabeça não pega a matéria. Não funciona. Mas em questão de medicina, de onde veio o desejo de medicina? Foi alguém da sua família? O que Como é acontece? que foi isso? Eu fiquei meio perdido nisso um tempo da minha vida, Sim. tipo, porque na minha cabeça eu sempre quis fazer. Só que teve uma época da minha vida que eu comecei a pensar se eu realmente veio de mim esse desejo ou se foi minha avó falando que não, que ele vai ser doutor quando crescer. E meu pai falando, meu pai tipo, falou uma vez só que eu nunca sei se ficou na minha cabeça o que ele falou ou se foi o que eu realmente quis fazer, sabe? E aí, a época que eu tava na Argentina, eu fiquei os 3 anos basicamente assim, tipo, nessa luta, né? Eu realmente quero estar aqui, eu quero passar por isso aqui, é uma coisa que eu quero Porque fazer. a área de medicina você realmente tem que querer, tem que gostar. Exatamente. Não adianta você querer fazer por fazer, porque você tem que ter o gosto de ajudar outra pessoa. Começar Sim. pra gostar no meio não rola. Não Começar rola. para gostar no meio é muito difícil. Você tem que ter o gosto de ajudar outra pessoa e sem falar que a carga horária quando você for trabalhar é muito pesada. Sim. E você tem que saber lidar. Não só, né? Na faculdade, cara, já começa extremamente a estressante a resistência na faculdade já. Sim. Porque é difícil a vida. Na faculdade é difícil, mas depois você forma também. Eu conheço médicos que, tipo, se abdica de muita coisa também. Tipo, pra estar ali nos plantões e, tipo, deixa de participar de algumas festas de família. Dependendo da área que você for opta, fazer, você tem que ser sim. 24 horas disponível para Exatamente. Então, tipo, não é só estudar e depois colher os louros da vida, não. Tipo, depois você ainda vai continuar estudando. E aí eu fiquei muito tempo assim. Aí quando eu realmente tive contato, que eu, tipo, trabalhei no hospital, que eu fiquei aqueles 2 anos, foi, tipo, quando realmente acendeu a luz. Não, eu realmente quero fazer isso. Aí foi quando eu decidi vir pro Paraguai. E um negócio que é... que até hoje, eu fico conversando com alguns amigos meus que fazem, e eu mesmo ainda não tenho, cara, minha documentação pronta. A minha documentação para ser estudante ali. Ainda tem isso, que é um empecilho muito grande, cara, ali fazer faculdade ali no Paraguai. Muita gente já desde o começo aqui já providencia e tudo mais, mas como é uma cidade de fronteira, a galera geralmente começa a adiar um pouco isso. Você já regularizou? Como é que Não. você tá nessa situação? Eu cheguei e fiquei... Não, tipo, então eu vou começar a organizar tudo pra eu já entrar com o processo agora e, tipo, daqui 2 anos, porque quando eu cheguei tinha a diferenciação de visto provisório e permanente. Então você tinha que fazer o provisório, esperar 2 anos, pegar o permanente. E aí eu fiquei assim, não, eu vou fazer agora, porque daqui 2 anos eu pego o permanente e já fica tudo resolvido. Eu tô aqui tem 1 ano e nunca fui atrás. Mas meu semestre que vem vai dar certo. É a mesma coisa, eu fui adiando. Quando alguém vem pra cá, que vem procurar contato com referência, vem falar comigo, o que é que eu preciso pra ir pra aí? Preciso fazer minha documentação? Preciso de quê? Eu disse, não, você vem, faz a sua da entrada no país, faz a sua matrícula e a migração você resolve. Tipo, tem uns mutirões também que facilitam muito. Sim, a cada 6 meses sempre A cada acontece. 6 meses sempre tem uns mutirões que recolhe a documentação todo no local só, fica bem mais em conta. E tem o pessoal que trabalha com documentação. Sim, tipo, é mais fácil pra quem disponibiliza dessa questão financeira, assim, tipo, paga alguém pra resolver pra você e fica, você não tem preocupação, tipo, é bem mais fácil. Mas também tem que tomar cuidado com essa Tem, galerinha aí da exatamente. documentação. Não, é como qualquer outro negócio. Você tem que saber para onde você vai botar o seu dinheiro, né? Como qualquer outro negócio. Tem muita gente que até usa nome de faculdade aí para poder querer gente para fazer documentação, fala que vai entregar a documentação completa. Aí depois você pega seu documento, tá lá, impresso. Só o teu número não bate com o de ninguém. É Alejandro, não sei o que é teu nome lá. É que o pessoal vem pra cá, tem muitas pessoas que vêm pra cá que não teve contato com o mundo ainda, não sabe a malícia da vida. Sim. Mas quando você sai de casa, que, tipo, uma das partes muito importantes de vir pra cá, morar no Paraguai, tem essa questão de você crescer. Você sai da casa dos pais. E você entra num choque de realidade muito grande. Você começa a fazer tudo na sua vida.
Você cuidar de comida dentro de casa, não tá tudo pronto, já começa aí. Pra mim já começou aí. Sim, tipo, eu ainda não acostumei muito com... Eu moro sozinho tem 10 anos, mas até hoje, tipo, eu fico meio confuso. Eu chego em casa de noite cansado, eu tomo banho, se eu estudo, se eu faço comida. Tem que gerenciar o tempo Sim, da melhor forma eu possível. sempre faço, tipo, não, vou fazer marmita pra semana, que só chega... Não, isso é o sonho de todo mundo, né? É o que todo mundo bota como meta. Eu vou fazer marmita pra toda semana, não vou Chego ter em casa, trabalho só com esquento. isso, só esquento. Aí faz uma semana. Na outra semana começa a pedir marmita. Exatamente. Pedir marmita, comer besteira na rua. Como uma coxinha na faculdade. E assim vai, Tá pronto, meu almocei. E assim vai sobrevivendo. Tem um amigo nosso que ele disse, rapaz, o meu cesto de roupa suja não tá mais funcionando. Isso é porque eu botava roupa lá e quando eu chegava tava limpo já. Eu disse, não, tem uma coisa chamada máquina de lavar, se você tiver sorte, se você não for lavar na mão. Tem essa aí. Mas é um choque de realidade muito grande pro pessoal que acaba de sair de casa e além de estar em outro país, tá com os costumes totalmente diferentes. E o pessoal acaba confiando muito em quem não conhece. Sim. Tanto para fazer documentação, tanto para resolver algumas coisas, botar dinheiro na mão dos outros, emprestar dinheiro pros amiguinhos da faculdade. Esse negócio não rola. Não rola. Amizade e dinheiro não se mistura, cara. Não dá certo. Isso é verdade. E principalmente você lidando com alguém que você não sabe nem de onde veio. E aqui é sempre assim. Sim, né? com o passar do tempo você vai fazendo uma família. Que nem você Vai. falou que já tem o seu grupo de amigos, que vai ser o seu ciclo de amizade, a sua família, realmente a sua família aqui. E essa base é muito importante. Porque Muitos amigos aqui viram família mesmo de ficar passar. Às vezes tem gente que não volta pra casa e passa o ano novo e Natal tudo junto. Com Eles fazem o outro, Natal aí. Às vezes é muito caro pra voltar. Tem, igual você falou, tem gente que mora do outro lado do país. sim, Aí ainda tem que atravessar o Brasil quase pra vir pra cá e ainda atravessar a fronteira. É muito caro. vai cara. gastar o dinheiro de 2, 3 mensalidades Sim, só pra ir ficar lá um mês, só pra ir lá ficar um 25 mês. dias e voltar. E a gente mora até perto, mas você, por exemplo, que mora tem que ir eu- de avião. Como é que você compra uma passagem? Em cima da hora, sem condição. Tem que comprar Sim. com antecedência. Sim, e às vezes enrola comprar com antecedência porque a gente não Você sabe como questão é. de faculdade. Uma Você sabe- recuperatória, às Uma vezes. recuperatória ou outra. Então... E no semestre que eu tô, realmente foi uma caixinha de surpresas, questão de recuperatória. E os professores pegaram muito pesado, não errados, que realmente foram matérias muito importantes, mas foi uma caixinha de surpresa para muita gente. Pessoal, último dia de aula, dia 16. Todo mundo falando, comprei passagem pro dia 16. Aí o pessoal, isso vai dar errado. Não vai dar certo, não. E deu errado para muita gente. Na minha sala também. Se confiar no último dia, Alterar a passagem é impossível, cara. É muito raro você conseguir de graça. não consegue, não. Não consegue. Não consegue. Aí você fica lá, eu perco a minha passagem ou eu Eu perco a perco matéria. eu perco a O matéria. que eu faço? Fica aquela confusão. E tem algumas faculdades que se você perder a matéria, se você for cursar ela, mesmo que você curse só ela, você paga o valor integral da mensalidade. Sim. Aí é um pensamento muito complicado do que você vai fazer da sua vida. E sem falar que se não for matéria que tranca o próximo Sim, semestre, próximo semestre. cara. E Se vira. for uma matéria só e ela já tranca, já era. No meu semestre agora tem uma matéria que se perder, você não cursa o próximo. Aí você tem que ir pro outro semestre cursar ela sozinha, pagando a mensalidade cheia, Vai ficar 6 meses cursando Ficar só 6 ela. meses só ela. só ela. Aí começa a apertar as coisas. Sim, é por isso que eu sempre opto para ir de ônibus pra minha casa. Porque daqui pra minha casa é 25 horas de ônibus. Não dá um pouco mais de 25 porque eu tenho que pegar de uma da capital pra outra. Não é muito perto, Não é muito 25 perto, mas horas assim... de ônibus é- Não, mas o problema é que eu entro no ônibus e eu Apaga. durmo antes de sair da cidade. Já chega aderido à cadeira. assim. Exatamente, sem tomar remédio, sem tomar nada. Eu só, tipo, igual uma criancinha. Começou a balançar o ônibus, eu durmo. Você dorme às 24 horas. Sim, eu dormi 3 dias no ônibus quando fui pra Argentina. E não Eu fui- come, cara? Igual isso. Não, eu acordo, como. Daí tem as, Assim, tem as paradas pra das, almoçar, sim, pra dá as jantar. paradinhas, daí eu olho, tipo, não tem comida. Eu vou lá, como alguma coisinha, deito e durmo de novo. O balançado do ônibus é perfeito, cara. Sim. Então, tipo, é por isso que eu não importo, tipo, eu só entro no ônibus aqui e vou pra minha casa, pronto. Eu, Tipo, por super exemplo, no tranquilo. final do ano agora, eu vou fazer uma viagem, eu vou pra Rondônia. Só que o tempo de voo pra Rondônia tá praticamente o mesmo tempo de voo de ônibus, por conta das conexões. As conexões As acabam com o conexões. pessoal que mora no E norte. 3 vezes mais o valor. Sim. 3 vezes mais o valor. Mas em relação a concluir o curso, você pensa em concluir o curso aqui ou pensa em transferir? Como é que você vai fazer isso? A gente sempre pensa em transferir, né? Sim. Então, assim, eu tô me preparando, procurando faculdades no Brasil que aceitam transferência. Sim.
Só que não para agora, tipo, eu não tenho muita urgência nisso. Mas se eu não conseguir transferir, eu não vejo problema nenhum, tipo, em concluir aqui e ficar até aqui trabalhando e tentando revalida, porque, tipo, eu quero ter médico. Então, você não tá... se você quer ser médico, você não se preocupa tanto com o revalida, porque o revalida vai ser a nossa vida. É o que você estudou durante o semestre inteiro. Tipo, exatamente. Então, se você realmente levar a sua rotina de estudo a sério da faculdade, o revalida não vai ser um grande empecilho. Obviamente, quando tiver mais no final, você tem que relembrar algumas coisas do começo, porque a gente acaba focando mais pra frente, esquecendo o básico, que é bem importante. Mas eu não tenho muita preocupação com revalida, assim, questão de... Eu conheço pessoas que estão, tipo assim, primeiro ano já estão surtando por causa do revalida que é daqui 5 anos. Então, assim, tipo... Você tem muito mais que surtar antes do que surtar Exatamente. Eu preciso formar primeiro para depois preocupar com revalida. Então, assim, se eu acabar formando aqui, tipo, eu fico trabalhando aqui. Sendo médico tem essa aqui. opção. E volto no revalida. Quando eu passar no revalida, vou para minha casa, sei lá, eu tenho um plano no Brasil. Espero que dê certo. Não vai dar certo, sempre dá certo. Se não deu certo ainda é porque não chegou no final. Exatamente. Gustavo, a gente ficaria conversando aqui o dia todo com você, sem dúvida nenhuma. A gente quer agradecer muito a sua presença aqui. Muito obrigado por tudo e por ter tirado esse tempinho pra gente. Das férias, né? Ter aceitado Das ficar com a férias, gente aqui. das férias. Que graças a Deus veio, demorou um pouquinho, mas veio. Foi com enrolado, mas conseguimos. Estamos aqui hoje. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente vai encerrar aqui o nosso primeiro episódio do Medicina Cast. Lembrando da nossa parceria com o canal do Estudante. Depois dá uma conferida lá, vai ter muito assunto interessante e pode lhe auxiliar muito. Até nesse direcionamento aí para como é que você vai fazer para vir para cá, aonde começa, como é que eu faço para vir para cá, onde eu arranjo lugar para morar, tudo isso aí a gente vai ter lá. Então segue a gente nas redes sociais aqui, que vão estar aqui embaixo. E é isso, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal.